Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Vamos resolver mais uma prova de concurso. Desta vez, a prova de português do Colégio Militar de Fortaleza, o concurso 2021-2022. Vamos? Texto 1. Meu cachorro, meu tesouro. As loucuras que só o dono de um cão é capaz de cometer. Existem dois tipos de ser humano: o que ama os cães e o que não suporta um latido. Desconfio por princípio da segunda categoria. Quem é capaz de se comover diante do olhar meloso e chantagista da minha cadela Violante, por exemplo, deve ter um coração de pedra. Violante é policial capa preta e ganha ração de cada dia latindo quando alguém se aproxima do portão. Foi treinado. Que eu saiba, morder, só mordeu uma vez. Minhas próprias mãos, para ser exato. Mostrei um pãozinho e ergui bem alto, querendo ver se ela alcançava. Pulou feito um canguru e quando cravou os dentes no pão, quase levou meus dedos. É bem menos elegante que meu outro cão, um husky siberiano com um olho castanho e outro azul. Quando ofereço pãezinhos, ele espera o seu com paciência e come de patas cruzadas. Quem ama cães é capaz de loucuras. Um casal de amigos tinha um sítio em Cotia, onde viviam seus dois amados pastores alemães. Eram umas feras que sempre assustavam as visitas. Eu mesmo vivi instantes de pavor num dia em que esqueceram a porta da sala aberta. Como mãe cega, a dona da casa murmurava: "Não são as gracinhas?" Venderam o sítio, fizeram uma combinação com os caseiros. Eles cuidariam dos bichos por uma quantia mensal. Contribuíram para que comprassem um terreno. Forneceram tijolos para casa. Toda semana iam visitar os pastores alemães. O ex-caseiro coçava a cabeça. Faltou dinheiro para as telhas. Outro dia choveu nos cachorros. Quando fizeram as contas, marido e mulher descobriram que seria mais barato instalar os pastores alemães em um flat. Andam doidos, tentando achar pouso para os cães. Separar-se? Impossível. Conheço uma médica colombiana que vive em São Paulo há anos. Contou-me felicíssima. Foi inaugurada uma estrada que une Brasil à Colômbia. Se um dia precisar, posso levar meus cachorros de carro até Bogotá. Possui 2 São Bernardos. Assustei-me. Teria coragem de se meter no meio da floresta amazônica? Por meus cachorros eu sou capaz de tudo. É mesmo, o marido reclamou. Se ela tivesse de escolher entre mim e os cães, acho que eu perderia a parada. A médica sorriu educadamente, calou-se, mais uma frase e a conversa terminaria em divórcio. 2 amigas abrigaram um vira-lata parente de Beagle em seu apartamento. O malhadinho já roeu todos os móveis, comeu livros, quase foi eletrocutado pelo fio da televisão. Devasta mais que um ciclone. O síndico exigiu a retirada da criatura. Estão à beira de uma guerra judicial. Ouvi uma delas se lamentando com o chefe. Estou quase louca por causa desse cachorro. Dê pra alguém, opinou o diretor insensível. Ela o encarou como se ele fosse um monstro. Quem não ama cães é incapaz de compreender. Cada vez que abre a porta do apartamento e o safado late e abana o rabinho, ela descobre o que é felicidade. Diante disso, que importam os móveis e os problemas com o condomínio? Valci Carrasco. Então esse texto é uma crônica, de Valci Carrasco, super bem humorada, falando dessa relação de amor entre cães e humanos. E a primeira questão dessa prova, na verdade é a questão 13, porque ela começa por matemática, mas a primeira questão de português diz o seguinte: a partir da leitura da crônica de Valci Carrasco, Meu Cachorro, Meu Tesouro, é possível compreender de forma predominante que, veja, se ele estivesse aí pedindo o objetivo do texto, a gente teria que olhar para o gênero crônica. Ele já disse que era uma crônica, a questão, ela já disse que é uma crônica, então a gente entenderia que o objetivo seria criticar uma relação entre os humanos e os animais, ou de forma mais
lúdica, né? Porque a crônica tá ali no meio termo entre textos jornalísticos e textos literários. Porque jornalísticos pelo fato de falarem de coisas do dia a dia, do cotidiano, e literários porque eles têm um olhar diferenciado, um olhar de um autor, de um escritor, né? Tem um olhar lírico, inclusive. Algumas crônicas são bem conotativas nesse sentido. Mas ele não está pedindo isso, ele está perguntando qual é a compreensão que se pode ter. Ele está falando de conteúdo. A questão quer saber do conteúdo. E o conteúdo desta crônica gira em torno, né, aqui do amor pelos cães. Ela perpassa toda a narrativa. Você vai ver que ele conta, primeiro o narrador conta da relação dele com os seus próprios cães, depois um casal de amigos que se mudou e continuou visitando o seu antigo sítio para ficar com os seus cães, duas amigas que estavam enfrentando um problema com o prédio por causa de um cão. Então, assim, todo o texto vai falar sobre essa relação dos homens, né, com os cachorros. Então, resposta letra C. A letra A diz: a humildade é fundamental para acolher as pequenas criaturas. O texto não dá qualidades nem características das pessoas que gostam de animais. Eles dão características para as pessoas que não gostam de animais. Ele diz assim: acho que essas pessoas devem ter coração de pedra. A intolerância é cultivada pelos donos dos animais. Não tem nem intolerância aí nesse texto, né? Apesar do síndico pedir que o cachorro seja retirado do prédio, não é uma questão de intolerância, é uma questão do cãozinho ser realmente bem danado. E a empatia começa pelas relações com os animais. O texto não fala sobre isso. E a felicidade é encontrada nos bens materiais. O fim do texto diz que a felicidade para aquela mulher, né, é encontrada quando ela chega em casa e vê o bichinho dela balançando o rabinho. Então, obviamente que não seriam bens materiais. Resposta mesmo, letra C. Segunda questão. Existem dois tipos de ser humano: o que ama os cães e o que não suporta um latido. Os dois pontos antecedem trecho com a ideia de explicação. Dessa maneira, marque a opção em que a vírgula seja usada em um contexto semelhante. Vamos lá. Ele está dizendo aqui que esses dois pontos estão antes de uma explicação do que seriam esses dois tipos de seres humanos, certo? Então, nós temos aí seres humanos que gostam e que não gostam de animais. Para resumir, esses dois pontos, eles nada mais são do que a introdução para essa explicação. Na letra A, nós temos: mostrei um pãozinho e ergui bem alto, vírgula, querendo ver se ela alcançava. Então, quando diz mostrei um pãozinho e ergui bem alto, vírgula, querendo ver se ela alcançava, a função dessa vírgula aqui é a de unir duas orações. Você pode unir orações com vírgulas, você pode unir orações com conjunções. No caso, aí ele uniu com vírgula. Poderia muito bem ter dito: mostrei um pãozinho e ergui bem alto e queria ver se ela alcançava. Pois, por que queria ver se ela alcançava? Para ver se ela alcançava. Então, ele, para não colocar as conjunções, pode muito bem colocar aí uma vírgula que tem a mesma função de ligar orações. Então, não é a letra A. A letra B diz: eram umas feras, vírgula, que sempre assustavam as visitas. Está explicando quem ou por que aqueles cachorros eram feras, né? Porque eles assustavam as visitas. Essa vírgula aqui está sim separando um termo da sua explicação. Então, resposta letra B. Na letra C, nós temos: toda semana, vírgula, iam visitar os pastores alemães. Esta vírgula está aí porque toda semana é uma locução adverbial deslocada. Como assim? O efeito natural da nossa língua, ou seja, o sentido natural da nossa língua, é
sujeito, verbo e complemento, certo? Então, eu digo natural porque seria o naturalmente usado, não que seja certo ou errado. Até porque essa frase aqui está certa, mesmo o complemento estando antes. Um adjunto adverbial de tempo, como toda semana, é um complemento, deveria vir no fim, deveria entre aspas, né? Vir no fim da frase. Iam visitar os pastores alemães toda semana. A partir do momento que você opta por colocar o complemento antes, você tem que isolá-lo com uma vírgula. Então essa vírgula aqui não está sendo usada para explicação nenhuma. Ela está sendo usada para deslocar uma adjunto adverbial de tempo. O malhadinho já roeu todos os móveis, vírgula, comeu os livros, vírgula, já fez isso, vírgula, já fez aquilo, vírgula. Então, outra função da vírgula é separar elementos que estão exercendo a mesma função sintática, ou seja, separar itens de uma enumeração. Já fez isso, já fez isso, já fez isso, já fez aquilo, já fez aquilo outro. Toda vez que você separa itens de uma enumeração, você usa vírgula. Então aqui não é uma explicação, é separação de itens de uma enumeração. E por fim nós temos, diante disso, vírgula. Que importam os móveis e os problemas com o condomínio? É a mesma coisa da letra C. Diante disso, teoricamente, poderia vir no fim. Diante disso, também é uma conjunção, uma locução conjuntiva, né? Então, ele precisa sim vir depois de vírgula. Não é uma explicação, não está separando explicação. Veja que eu poderia dizer: que importam os móveis e os problemas com o condomínio diante disso? Não importam nada. Ok? Então, resposta letra B. Questão 3. Temos um balão aqui com uma citação, né? Podemos compreender que o uso do sinônimo como substituto de uma palavra anteriormente presente mantém a continuidade do tema, do texto ou do tópico para o parágrafo. Exatamente porque possibilita a formação de uma cadeia, de um fio em sequência. Como também a substituição de uma palavra por outra tem repercussões no caráter informativo e na forma persuasiva do texto, pois pode elevar o grau de interesse do interlocutor pela forma como as coisas são ditas. Então, essa citação de Irandé Antunes, né, diz que os sinônimos fazem parte dessa construção de um texto, porque tornam o texto um bloco unido, né? Quando você usa sinônimos, você faz uma ligação com os parágrafos anteriores sem precisar ficar repetindo as mesmas palavras. E também é um recurso persuasivo, porque a partir do momento que você opta por usar tal ou tal palavra, você também convence o leitor a se interessar pelo seu texto ou ser convencido. Então a escolha de palavras, né, a escolha de sinônimos é importantíssima na construção do texto. É isso que o professor Irandé diz aí. E aí a prova pergunta: levando em consideração a citação acima, assinale a alternativa em que são listadas as palavras que foram utilizadas como sinônimos de cachorro. Então, essa citação nada mais foi do que uma exemplificação para falarmos de sinônimo, e no caso, sinônimo para cachorro. É bem simples essa questão, na verdade, né? Porque a letra A, ele usa policial capa preta, husky siberiano e 2 São Bernardos. Todos esses elementos foram usados como sinônimos de cão ou de cachorro no texto. Na letra B, nós temos malhadinho, que era sim se referindo ao cachorro. Vira-lata, parente do beagle também, mas não tem nenhum bulldog no texto. Então ele não pode ser usado como um sinônimo porque ele nunca apareceu no texto. Cão, poodle não aparece no texto. Vira-lata, parente do beagle também aparece. Pug não aparece. Pastores alemães e 2 São Bernardos também aparecem. Husky siberiano, labrador. Não tem nenhum labrador no texto, né? Então, resposta à letra A mesmo. Policial capa preta, husky siberiano e 2 São Bernardos. Questão bem simples.
Texto 2. O texto 2 é a capa do filme Sempre ao Seu Lado, né? Temos aí a capa, o nome dos atores principais, tem o cachorrinho aqui, eu acho que é uma Akita, né? A raça desse cachorro. E aqui do lado nós temos os textos que se encontram tanto no título, né? Como aqui seria uma espécie de subtítulo, um prefácio, alguma coisa assim. Sempre ao seu lado, uma história real de lealdade. Fascina até mesmo os corações mais duros. Belo filme. E aí, temos a questão 4. Diz o seguinte: a partir do anúncio do filme Sempre ao Seu Lado, é possível compreender que... Vamos lá, compreender novamente. No primeiro quesito tinha compreender, agora nessa questão também tem compreender. Então, compreender tem a ver com conteúdo, tá, gente? Tem que levar em consideração o conteúdo que tá lá. No caso, a questão vai levar em consideração os dois tipos de linguagem, a linguagem verbal e a linguagem não verbal. A letra A diz: a linguagem não verbal utiliza dos mesmos recursos da linguagem verbal. Gente, nem precisa ser desse texto exclusivo. A gente sabe que linguagem verbal tem suas características, os seus recursos, e a linguagem não verbal tem as suas características e seus recursos. Não seriam usados os mesmos recursos para dois tipos de linguagens diferentes. A expressão sempre ao seu lado demonstra a identificação entre o homem e o cachorro? Sim. Então, aqui na linguagem verbal, que é o que está lá escrito, sempre ao seu lado, está lá. E junto com a linguagem não verbal, que é a imagem, né? Deixa eu voltar. Que é a imagem do cachorro e do tutor deles se olhando, né? Mostra que eles estão ali numa identificação, numa relação, estão se olhando olho no olho. Letra C. Sempre, da expressão sempre ao seu lado, exprime a ideia de separação. Sempre ao seu lado é separação? Não preciso nem comentar, né? O amor e a lealdade são elementos destacados apenas na linguagem não verbal? Não, você consegue ver o amor ali nos olhos deles, né? Mas o texto que está numa linguagem verbal, o texto que está escrito, também fala de amor, também fala de lealdade. E a verdadeira lealdade é evidenciada somente por meio da linguagem verbal? Somente não, né? Olho no olho ali é lindo. Então, resposta letra B mesmo. Questão 5. Levando em consideração o texto 1 e o texto 2, é correto afirmar que a letra A diz: as expressões corações mais duros, que está no texto 2, né? Ele diz, vai emocionar até os corações mais duros. E coração de pedra, que está no texto 1. Ele diz lá no comecinho, quem não se emociona, ou quem não se deixa levar pelo olhar, né, do cachorrinho, por exemplo, deve ter um coração de pedra. Então, no primeiro texto, o coração de pedra é associado àquelas pessoas que não têm muita simpatia por animais, e corações mais duros, nesse segundo texto, está associado àquelas pessoas que são mais menos sentimentais, menos emotivas, né? Aí ela diz, não apresentam o mesmo sentido. Apresenta sim, é praticamente sinônimo, né? Praticamente sinônimo. A letra B diz: o afeto pelos animais é reconhecido por meio das expressões corações mais duros e coração de pedra? Não. Essas pessoas de corações mais duros e corações de pedra, nestes textos, estão relacionadas justamente com as pessoas que não gostam dos animais. Letra C. Corações mais duros e coração de pedra destacam a insensibilidade do homem pelos animais? Sim! Tanto o texto 1 quanto o texto 2 associam coração duro, coração de pedra com pessoas que não são muito sensíveis aos animais. Letra D. As pessoas que têm corações mais duros são as mesmas que tratam os animais com respeito? Segundo o texto, não. Segundo o texto, são aquelas pessoas que não gostam muito de animais. Não significa que elas tratam com desrespeito.
mas também não são as pessoas que tratam com respeito. Na verdade, são associadas às pessoas que não gostam muito de animais. E a letra E diz: coração de pedra só pode ser compreendida no sentido denotativo. Opa! Denotação é quando um texto, uma passagem é entendido exatamente como cada palavrinha está escrita ali. Ou seja, coração de pedra seria alguém que teria um coração de pedra, uma pedrinha no lugar do coração. E isso não é possível. Então, na linguagem conotativa, ou seja, na linguagem figurada, na linguagem contextualizada, dentro de um contexto, aí você consegue entender coração de pedra. Faz sentido. Coração de pedra seria alguém mais sério, mais duro. Um coração de pedra, denotativamente, seria de alguém que já morreu, né? Porque tem um coração de pedra, então não tem nada no lugar. Texto 3. Ciência explica por que o cachorro é o melhor amigo do homem. Pesquisa descobre alteração no DNA que podem explicar parte do comportamento hipersocial dos cachorros em relação ao homem. Ai. Em algum momento entre 33 mil e 14 mil anos atrás, teve início uma história de amizade que mudaria para sempre a jornada do homem e do seu fiel companheiro na Terra. De lobos selvagens, os cães foram domesticados e jamais abandonariam os humanos, acompanhando-os por todos os cantos em sua colonização do globo. O que facilitou essa transição sempre foi o objetivo de curiosidade científica. Agora, pesquisadores norte-americanos sugerem que a sociabilidade canina está nos genes, oferecendo uma explicação diferente da tradicional. A teoria mais aceita até hoje diz que os primeiros cães domesticados eram lobos que se aventuraram nos assentamentos humanos para se beneficiar dos restos de alimentos. Por sua vez, os homens pré-históricos também tiravam proveito dessa aproximação, pois tinham proteção e companhia para a caça. A aparência dos proto-cachorros começou a evoluir, ganhando características como redução do tamanho da cabeça, olhos e orelhas caídas e rabo abaixado, entre outros, o que conferiu a eles um aspecto de eternos filhotes e, consequentemente, nada ameaçadores. Além dos traços físicos, eles alteraram o comportamento, provavelmente influenciados pela coabitação com humanos. Porém, diferentemente de estudos anteriores, segundo os quais, na domesticação, os cães foram selecionados pelos conjuntos de habilidades cognitivas, em especial a capacidade de distinguir vozes e gestos, o novo trabalho sugere que a seleção teve outro critério, a tendência de procurar a companhia do homem. Se os homens pré-históricos fizessem um contato com os lobos que mostrasse interesse por eles e só quisessem conviver e criar esses protocães, os animais teriam explorado o traço social. Observa Brigitte von Rode, professora de Ecologia e Biologia Evolutiva na Universidade de Princeton e coautora do artigo publicado na revista Science Advance. Vamos lá, né? Então, isso é um artigo científico, né? Isso é um texto científico, né? O fim do texto já mostra que ele é um artigo que foi publicado numa revista de ciência. Então, trata-se de um artigo científico. Questão 6. Os textos que circulam nos mais diversos meios de comunicação são criados a fim de cumprir as mais diferentes finalidades. Opa! Estamos falando aqui de finalidade de texto. Quando a gente fala de finalidade de texto, a gente fala sobre gênero textual. Porque cada gênero tem o seu próprio objetivo, tem sua própria finalidade. A gente acabou de identificar que se trata de um artigo científico. Logo, o artigo científico tem um objetivo muito claro, que se encontra aqui na letra D: divulgar os estudos. Isso é o objetivo de um artigo científico. Mais recente, sobre a relação entre homens e cães, isso aqui já tem relação... Nossa, minha letra é muito feia aqui, gente. Deixa eu tentar melhorar.
Conteúdo. Nossa. Conteúdo. Ai, que horror. Então, essa primeira parte tem relação sim com o gênero, que é o que ele está pedindo aqui, né? Qual é a finalidade, ou seja, qual é o objetivo? E o objetivo de um artigo científico é divulgar os estudos. Agora, sobre o que são os estudos, aí realmente depende do conteúdo. A letra A diz, mostrar o ponto de vista do autor. Não, mostrar o ponto de vista não é um artigo científico, é um artigo de opinião. Narrar são histórias narrativas, né? Contar uma história. Não é isso que o texto faz. Convencer o leitor, convencer pode ser um artigo de opinião. Por quê? Porque artigo de opinião transita ali entre textos que são injuntivos, textos que são dissertativos. Mas um artigo científico não. Levantar questionamentos sobre o convívio dos cães com os homens, ele não está levantando esse questionamento. Na verdade, ele está apontando, né? O texto está apontando alguns novos resultados de novas pesquisas. Então, letra E também não, resposta mesmo. Letra D. Questão 7. Nos textos, os elementos coesivos possuem o papel de conectar as partes e estabelecer a relação de sentido. Nesse trecho do texto 3, porém, diferentemente de estudos anteriores, o novo trabalho sugere que a seleção teve outro critério, a tendência de procurar a companhia do outro. Então, aqui, ele está falando, o texto está destacando a conjunção porém. E pergunta qual é o papel desta conjunção. Gente, vocês sabem que porém é uma conjunção opositiva, né? Ela está ligando ali elementos opostos, adversativos, né? Então é uma conjunção adversativa. No caso, a letra C diz estabelecer uma oposição com as informações até então apresentadas. Né? Antes, as pessoas acreditavam que a aproximação entre homens e animais, os caninos no caso, se deu por isso. Hoje, porém, acha-se que é por outros motivos, né? Por uma questão genética, inclusive. Então, houve uma mudança. Antes se achava isso, agora se acha isso. É uma oposição, é uma adversidade, ok? Então, a letra A diz que é uma soma não, né? Geralmente conjunções que indicam adição é o e, também, nem, não só, mas também. Explica a opinião, então conjunções explicativas, pois, porque, por isso já pode ser causa, né? Revelar que os novos estudos anularam completamente. Opa, ele diz antes se pensava assim, agora se pensa assim. Não necessariamente um anula o outro, eles podem inclusive se complementar. E gerar dúvidas, você colocou lá, o autor colocou, porém, para gerar dúvidas, né, sobre o que se conhece sobre a relação entre cães e homens. Não, né, gente? Então, realmente, a letra C. 8º. Os cães foram selecionados pelo conjunto de habilidades cognitivas, em especial a capacidade de distinguir vozes e gestos. O termo destacado, olha aí, uma questão de vocabulário. Então, sempre aparece uma questão de vocabulário nas provas, né? Ele quer saber o que poderia substituir cognitivas, qual é o significado de cognitivas. E o significado de cognitivas seriam as habilidades, nesse contexto, obviamente, seriam habilidades intelectuais. Então, questão 9. Na passagem agora, pesquisadores norte-americanos sugerem que a sociabilidade canina está nos genes. Quando o texto usa agora, significa que nem sempre foi assim, certo? Porque se algo é assim agora, é porque em algum momento não foi. E aí ele está perguntando qual era a finalidade de usar o agora. Veja que agora tem relação com o tempo, mas não é um tempo determinado. Esse agora usado aí
Não é um agora de uma hora determinada ou de um dia determinado. Agora é um contraste entre antes e agora. É algo que está acontecendo daqui para frente, certo? Então a letra A diz indicar a data. Não é uma data específica em que os pesquisadores fizeram suas descobertas. Justificar as descobertas do presente em relação às do passado. Justificar? Não. Agora não justifica nada, ele só faz o contraponto entre antes e agora. Revelar o momento em que o autor divulgou. Veja, não é um momento, do mesmo jeito que não é uma data exata, não é um momento específico, né? Não foi o momento em que ele divulgou. Não foi naquele momento que ele disse, olha, agora os pesquisadores pensam assim. Não é nesse exato momento. Estabelecer relação de oposição entre as descobertas do passado com as do presente não tem uma oposição, né? Acho que a gente já viu isso numa questão anterior. Não é uma oposição. São coisas que descobriu no passado, agora se descobriu, né, outra coisa, mas não é uma oposição. E marcar temporalmente, lógico, né, agora é um advérbio de tempo, marcar temporalmente o que pensa atualmente. Então, esse agora aí se refere à atualidade e não ao exato momento em que nada aconteceu. Resposta letra E. Texto 4. O que minha cadela pensa de mim? Meu nome é Lola. E é assim que me chamam. Quando gritam meu nome, sei que me querem perto deles. Psicologicamente, posso ser definida como um animal incapaz de mentir ou fingir. Minha alma mora na minha pele. Quando estou alegre, meu rabo abana por conta própria, independente da minha vontade. Quando a alegria é demais, dou umas mijadinhas. Quando estou triste, meu rabo e minha cabeça baixam. Quando estou com sono, me esparramo no chão, do rabo ao focinho. Tudo se dependura. Pele, orelhas, testa, olhos. Meu dono gosta de mim, embora fique bravo quando eu pulo para abraçá-lo e lhe dou uma lambida. O que é verdade para mim, não é verdade para meu dono. A alma dele não mora na pele. Ele mente. Ele finge. Não convida a umas mijadinhas de felicidade. Talvez ele não seja suficientemente feliz para isso. Às vezes eu estou deitada do jeito como descrevi e ele está sentado numa cadeira. Ele olha para mim de um jeito diferente. Não é alegria, não é tranquilidade. Acho que é inveja. Ele gostaria de ser como eu sou, mas não tem coragem. Está morrendo de vontade de se esparramar também no chão frio como eu, mas não o faz. Fico a pensar o que o impede. Acho que é vergonha. Os homens têm vergonha uns dos outros. Sou feliz porque não tenho vergonha e faço o que quero. Talvez essa seja a razão porque os homens gostam de ter pets. Porque nos pets eles projetam uma felicidade que eles mesmos não têm. Diga-me o pet que você tem e eu saberei como é a sua alma. Os pets têm uma função terapêutica. Bem, eu sou uma cadela e tudo o que disse foi de brincadeirinha. Porque eu mesma, na realidade, me contento em ser feliz. Não gasto tempo pensando essas coisas. Ai, Rubem Alves, esse texto é maravilhoso. Vamos lá. Questão 10. No fragmento, o que é verdade para mim não é verdade para meu dono. Fica evidenciado. Vamos lá. O que é verdade para mim não é verdade para o meu dono? Primeiro, não tem nada a ver com verdade e mentira. Tem a ver com o que eu penso do mundo ou como eu ajo. Não é exatamente como o meu dono age ou como ele pensa. Então, as coisas que para mim fazem sentido, não fazem sentido para ele. É mais ou menos nessa pegada que essa frase foi escrita. Então, ele diz o seguinte: significa que Lola não concorda com as atitudes do seu dono. Ela nem concorda nem discorda, ela é só uma cachorrinha. Significa que há mentiras na relação entre Lola e seu dono. Não é mentira no sentido denotativo ou verdade no sentido denotativo, né? É uma conotação, é um outro significado.
Significa que o dono de Lola não demonstra afeto pelo animal? Ai, gente, não. Significa que as manifestações comportamentais da cadela e do humano diferem exatamente. O jeito como ela se comporta quando está feliz é diferente do jeito como ele se comporta quando está feliz. O jeito como ela se comporta quando quer se esparramar no chão é diferente do jeito como ele se comporta quando ele quer se esparramar no chão. Então, é isso. E a letra E diz, significa que a cadela considera seu dono um farsante? Não, não mesmo. Questão 11. A função textual do pronome é funcionar como elemento de substituição que assegura a continuidade das ideias do texto. Com base nisso, releia o seguinte trecho. Vamos lá. A gente já teve na prova coesão através de sinônimo, a gente já teve coesão através de conectivo, a gente já teve coesão através da vírgula e agora através do pronome, né? Pronome nada mais é do que nada mais é do que uma palavra que substitui algo que já foi dito, né? Então, mas não o faz. Vamos voltar lá no texto. Aqui, né? Está morrendo de vontade de se esparramar também no chão frio, como eu, mas não o faz. O que é que ele não faz? Se esparramar no chão frio como ela. E aí diz, fico a pensar, o que me impede? Impede quem? Seu dono, o humano, né? Então esse primeiro pronome se refere a se esparramar também no chão, ele não faz isso. E o segundo pronome se refere ao homem, né? Ao seu dono, o dono de Lola. Pronto. Então aqui ele pergunta exatamente isso. Aqui se refere o primeiro pronome e o segundo pronome. O primeiro a gente já viu, é a atitude do homem, né? De fazer o mesmo. Ele não faz. E o segundo é ao próprio homem, né? Então, resposta letra A. A letra B diz, significa que há mentira na relação entre Lola e seu dono. Os pronomes significam isso. A atitude do homem de fazer o mesmo, sim. E ao animal, não. A atitude do homem de fazer diferente, não é de fazer diferente, é de fazer o mesmo. E ao homem, não. E ao animal, nos dois contextos. A gente viu que não. Questão 12, última questão da prova. Releia o enunciado. Meu dono gosta de mim, embora fique bravo. Então nós temos aqui embora, que é uma conjunção concessiva, né? Embora fique bravo. Quando eu pulo, quando é uma conjunção temporal. Para abraçá-lo. Para é uma conjunção final, indica finalidade, e lhe dou uma lambida. E é uma conjunção aditiva. Então nós temos a primeira oração, que é ligada à segunda por uma conjunção concessiva, né? Concessiva é quando você tem, apesar de uma situação adversa, algo acontece. Então, apesar dele ficar bravo, né? Apesar dele ficar chateado, ele gosta da cachorra. Então, apesar de ter essa condição adversa, ele gosta da cachorra. Então, embora fique bravo, ele gosta. Quando é temporal, não preciso explicar, né? Ele fica bravo quando? Quando é que isso acontece? Quando ele pula. Mas é qualquer pulo? Não. É o pulo que tem a finalidade de abraçá-lo. E lhe dá uma lambidinha, né? Dá uma lambida. Então, nós temos 5 orações ligadas por 4 conjunções. E aí, a prova pede que se reescreva esse período, mantendo as mesmas relações de sentido. A letra A diz, embora fique... Aliás, a mesma relação de sentido e correção gramatical, né? A letra A tem o embora
que é a possessiva, embora fique bravo, tá certo? Quando eu pulava, embora eu ficasse bravo quando eu pulava para abraçá-lo e lhe dou, aqui já tem um erro gramatical, né? Por quê? Porque ficasse exige que os verbos estejam em outro tempo, que não no presente. Embora ficasse bravo quando eu pulava para abraçá-lo e lhe dava uma lambida, meu dono gostaria não, meu dono gostava de mim. Então a presença do verbo aqui, ficasse, no subjuntivo, exige que os outros verbos estejam em outros tempos verbais. Exatamente como pulava. Meu dono gostava de mim, tá bom? Apesar que fique bravo. Apesar que fique bravo, não. Apesar de ficar bravo, quando eu pulava para abraçá-lo e lhe dava uma lambida. O que também deixa de ser verdade porque troca o tempo verbal, né? A letra C tem: meu dono gosta de mim. Embora fique bravo, quando eu pulo para abraçá-lo, para lhe dar uma lambida, a lambida não é uma finalidade. A finalidade é abraçá-lo e dar uma lambida. Aí seria um aditivo, não a letra C. Letra D. Nem meu dono gosta de mim. Aqui já tem um erro, né? Porque ele gosta. E fica bravo quando eu pulo para abraçá-lo e lhe dou uma lambida. Ah, não. E a letra E tem: ainda que é uma conjunção possessiva, ainda que fique bravo, na ocasião em que, aqui substitui o quando, né, que é o atemporal, pulo para, ele manteve a mesma conjunção final, para abraçá-lo e lhe dou uma lambida, meu dono gosta de mim. Então a resposta letra E. Foi fácil, não é? Mas se ficou qualquer dúvida, entre em contato comigo por algum lugar aqui que eu vou deixar. Eu vou ter o maior prazer em lhe ajudar, certo? Então é isso, meus amores. Beijinhos e até!